Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Walter, seja bem-vindo a este canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para nos apoiar, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com mais uma pessoa. Queridos, nós temos mais uma revelação tremenda que um irmão nos enviou, querido. É muito forte, é muito tremendo. Peço que você assista até o final para poder entender, pois é importante, querido. Nós sabemos que a cada dia que está se passando, a vinda do Senhor se aproxima a cada momento. É tempo de clamarmos, de suplicarmos, é tempo de clamar pela nação, pelo nosso país, pelos governantes, querido, porque as coisas a cada dia estão se estreitando. Assista este vídeo até o final, compartilhe com mais uma pessoa. Deixe o seu like para estar nos apoiando, deixa aí abaixo também o seu comentário a respeito do vídeo. E lembrando que se você tiver algo da parte do Senhor para nos enviar, o número do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Nos envia e nós colocaremos aqui neste canal para estar alertando e despertando mais uma vida. Amém? Que Deus te abençoe e confira o vídeo agora. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos que estão ouvindo este áudio hoje estou gravando numa manhã este áudio para passar, para que quanto mais irmãos possam ouvir aquilo que Deus tem nos revelado, para nós estarmos cada dia mais nos preparando diante do Senhor. Amém? Eu me chamo Rodrigo e Deus me mostrou algo um tempos atrás, e eu queria compartilhar com os irmãos dois fatos específicos que o Senhor me revelou, O primeiro que eu queria comentar com os irmãos é que eu estava num barracão. Eu estava num salão, como se fosse um salão, um barracão assim, grande. E eu estava nesse lugar, e esse lugar estava totalmente escuro. Não tinha forças, não tinha energia. Então ele estava totalmente escuro. E eu estava num canto encostado deste barracão. E nesse canto onde eu estava encostado tinha luz. Somente ali onde eu estava brilhando uma luz ali. Mas não parecia ser uma luz natural, assim, uma luz como nós conhecemos da lâmpada, ou um abajur, ou algo dessa forma. Não, parecia ser uma luz assim, que descia assim sobre aquele lugar onde eu estava. Então eu naquele canto, olhando totalmente escuro em volta. Aí veio do meio, assim, entrou naquele barracão um jovem. Esse jovem eu conheço ele assim como pessoa. E ele entrou com uma criança que aparentemente é filha dele, de uns 4, 5 anos. Ele adentrou naquele lugar e foi conversar comigo naquele canto onde estava. E nós conversamos algo lá sobre um outro colega da gente também. E esse jovem saiu. Deixou eu ali onde eu estava e ele saiu naquela escuridão do barracão ali. E de repente eu olhei para o meu lado direito, assim, ouvi do meu lado direito, como se fosse acima da minha cabeça. Do meu lado direito assim, eu ouvi uns ruídos muito grande, parecia ser enxames de vespa. Sabe, aqueles enxames de vespa, de abelha, aquelas abelhas, que quando sai o enxame ela faz um ronco muito, muito forte. Mas era muito intenso aquele barulho. E eu olhei de repente assim e me abaixei, me joguei no chão, com medo daquele enxame me atacar. Só que quando eu olhei, antes de eu me jogar no chão, ela estava sobre a minha cabeça. Só que eu abaixei e ela não me atacaram, ela passaram por cima de mim e foi aonde aquele jovem estava junto com a filha dele, junto com aquela menininha. E aquele enxame de vespa, que aparentemente para mim seria um enxame de vespa pelos ruídos, atacou aquele jovem, aquela menina, ela se batendo, e se defendendo ali. E eu comecei a gritar com ele, falei: se joga no chão, deita no chão, se abaixa. Até que ele se abaixou, a menina também se abaixou, e daí eles conseguiram ir embora. Os dois foram embora. E eu me levantei da onde eu estava e fui até onde estava aqueles insetos ainda. E quando eu cheguei, eu vi alguns ali somente, o resto já tinha ido embora. Mas quando eu cheguei naquele ponto,
Eu olhei para aqueles insetos que para mim aparentava ser vespas ou abelhas pelo ruído que estava fazendo do enxame, mas não era, irmãos. Quando eu olhei, era gafanhotos. Era uma nuvem muito grande de gafanhotos, mas lá parecia, quando ela estava vindo, quando eu olhei, parecia ser como sabe quando forma aquela nuvem de vento, ela vem virando, aquela nuvem de vento, então parecia assim. E eu vi aqueles gafanhotos, falei, nossa, mas não são abelhas, são gafanhotos, né? E eu pensando que era abelha. Quando eu falei isso, eu voltei pro meu canto. Eu estava voltando pro meu canto, eu olhei pro céu, irmãos. E já não vi mais o barracão assim em si, não vi o telhado do barracão mais. Eu já vi além do telhado, eu vi os céus, as estrelas. E quando eu vi os céus e as estrelas, eu vi um círculo no céu feito com estrelas, um círculo. E quando eu comecei a olhar, uma estrela acendia, a outra apagava. Aí aquela que apagou acendia, a outra apagava, formando um círculo, acendendo uma, apagando a outra, acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando, antes de fechar o círculo. Antes de fechar o círculo por completo, um círculo bem grande assim no céu, antes de fechar aquele círculo, faltava, na minha contagem, faltava mais ou menos 2 estrelas para fechar aquele círculo, que acendia uma e apagava, acendia a outra, apagava, e assim foi. Antes de fechar aquele círculo, faltando mais ou menos ali 2 estrelas, mais ou menos para piscar e fechar aquele círculo por completo, no meio daquele círculo surgiu um escorpião preto, grande, enorme, preto, no meio daquele círculo. Quando eu vi aquele escorpião, eu olhei e falei, nossa, que escorpião grande, né? Aí Deus me fez lembrar. Deus falou no meu coração ali naquele momento, me fez lembrar que na Bíblia tinha um capítulo que falava sobre os escorpiões, sobre gafanhotos. Só que na hora eu não me lembrei qual capítulo. Eu sabia que estava no livro de Apocalipse, mas o capítulo em si eu não lembrei na hora. Então eu despertei do sono. Aí eu fui procurar de manhãzinho, fui procurar na Bíblia para me encontrar onde estava. Aí eu encontrei em Apocalipse capítulo 9. A palavra do Senhor fala sobre a 5ª trombeta, né? No versículo 2 diz assim, do capítulo 9: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Amém? Os irmãos podem meditar mais aí na palavra do Senhor. Mas foi esta a visão que o Senhor me deu. Oh, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Esta visão que o Senhor me deu sobre os gafanhotos e os escorpiões, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então eu creio diante da palavra do Senhor aqui, irmãos. Que o Senhor o Senhor está nos alertando porque a 5ª trombeta ela vai soar. Não vai demorar para tocar a 5ª trombeta, irmãos. E a palavra do Senhor está se cumprindo. Aleluia, glória a Deus. Ah, Deus Santo. E o Senhor me revelou nesta palavra isso, irmãos. Amém? Neste sonho, perdão, nesta visão. Esta palavra o Senhor me revelou. Apocalipse capítulo 9. E aqui foi dado poder para os gafanhotos ferir aqueles que não eram servos, aqueles que não tinham selado, aqueles que não eram escolhidos do Senhor, que não faziam a vontade de Deus. Amém? Então ali o Senhor me mostrou aquele jovem e a sua filha sendo ferido, sendo atacado, mas eu estava ali, não fui atacado, não fui atingido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, porque Deus é misericordioso na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a outra parte que eu queria comentar com os irmãos também, outro testemunho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Este também é assim, irmãos, fala sobre a volta do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu me vi em um lugar alto, como se fosse
Vamos dar um exemplo assim para os irmãos. As igrejas que tem galerias, né? Então tem a parte alta, a parte baixa, o térreo da igreja e a parte alta. E eu me via como se fosse naquele lugar mais alto. E eu estava conversando com alguém, não sei dizer quem é, não me lembro da face dessa pessoa. Não sei se era um ser humano mesmo ou é um ser, né, da parte de Deus, não sei dizer, mas eu lembro que eu estava conversando com ele. E de repente eu olhei para a minha frente. Eu estava conversando do lado esquerdo com ele, eu olhei pela minha frente, como se eu olhando, ouvi um oceano, um mar enorme na minha frente, lá na frente. Só que eu estava na parte mais alta. De repente eu olhei aquele mar, começou a formar uma onda pequena de altura, porque eu estava muito distante. Só que ela pegava de uma extremidade a outra extremidade do mar. Então ela pegava o mar por completo, aquela onda, ela veio. E ela atingiu aonde eu estava, totalmente aquele lugar mais baixo ali, ela foi tomada pelas águas, foi coberta. E a água, ela veio, ela quebrou as ondas bem na onde eu estava. E conforme ela quebrou, ela encheu totalmente aquele espaço ali de baixo. Oh, Deus santo, alabastei, calabai, glória a Deus. E naquele momento ali, as águas se quebraram e voltaram, encheu totalmente o lugar mais baixo. Mas aonde eu estava, passou somente aquele fininho da água que depois que passa a onda, quebra a onda, ela passou aquele fininho de água, somente umedeceu meus pés e voltou. E eu saí daquele lugar onde eu estava, já não estava mais com esta pessoa, eu saí, já estava sozinho. E eu assustado com aquela situação, com aquele mar, com aquela onda. E Deus falou comigo ali, irmãos, grandemente. Oh, Deus santo, e Deus falava ali comigo grandemente que aquilo foi... Deus falou assim comigo, irmãos, claramente, que aquele era o sinal, que antecedia a volta do Senhor. Aquele era o sinal que antecedia a volta do Senhor Jesus, aleluia, que era para nós estarmos atentos, irmãos, que aquele sinal antecedia a vinda do Senhor Jesus. Aí eu saí anunciando, falando com as pessoas na rua, pessoas assustadas, pessoas nervosas, chorando, assim, assustadas, e eu falava, olha, dá medo, a gente fica assustado com a situação que aconteceu, nós estamos assustados, sim, mas o Senhor está dizendo para mim, para você ficar em paz, ficar tranquilo, para nós chegarmos aos pés dele, porque ele diz para nós que depois desse sinal, glória ao Senhor, depois desse sinal, é o sinal que antecede a vinda do Senhor Jesus, que é para nós estarmos atentos, observar os sinais de porque depois desse sinal, é o Senhor Jesus voltará a buscar a sua igreja. Então eu falava para aquelas pessoas, olha, dá medo a situação, causa muitas das vezes o pavor, sim, mas não fique triste, não se entristeça, se alegre, porque o Senhor Jesus está prestes a voltar. Depois desse sinal, o Senhor está dizendo para nós que Ele voltará a buscar a tua igreja, amém, glória ao Senhor. Este sonho, esta visão, faz uns 3 meses que o Senhor me deu. Amém? E eu estou tendo a oportunidade agora, nesse momento, de comentar com os irmãos, que Deus venha abençoar grandemente, que nós venhamos estar alerta diante do Senhor. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, o Senhor tem mostrado a sua grandeza, o Senhor até aqui nos ajudou, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao Senhor. E o Senhor não faz nada sem antes avisar os teus primeiro, alabastei, ramaica, dequebastei, como recalabadase. O Senhor está, irmãos, nos alertando para nos prepararmos, porque o dia do Senhor está chegando, aleluia, glória ao Senhor. Irmãos, estejamos todos preparados, buscando a face do Senhor. Se você ainda não deu ouvido à voz do Senhor, dá ouvido à voz do Senhor, se converta, volte aos caminhos do Senhor. Se você estiver parado, ainda há tempo. A palavra do Senhor diz que ainda há tempo, mas vai chegar um momento em que não vai haver tempo mais, irmãos, mas ainda há tempo, porque o Senhor nos dá ainda oportunidade, que hoje é o momento, hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando. Volta aos caminhos do Senhor, sirva o Senhor. Se você não serve, se você parou, desanimou com algo, creia que a salvação é individual, você tem que buscar a tua salvação. Talvez alguém falou algo, talvez alguém
atirou pedras, e essa pedra te feriu e fez com que rabaste e queimar, e tem feito você ficar sangrando muitas vezes em sofrimento e tristeza, mas hoje o Senhor está diante de ti, esperando somente você clamar, e Ele vai curar essa ferida, e você vai voltar a fazer a vontade do Senhor. Esteja diante de Deus, porque o Senhor, Ele ama cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e vamos cada dia mais observar os sinais e dar ouvido à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus.